Então, fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para as últimas notícias do Flamengo aí. Tem muita informação, tem também palpites, tem análise aí do Zinho juntamente com a Daniela Boaventura, o pessoal Mauro Naves na ESPN trazendo aí sobre o Fla-Flu, né? Tá chegando, é na quinta-feira, jogo importante para o Flamengo aí no Campeonato Brasileiro, clássico, e vamos ver o que é que o Felipe Luiz está preparando para essa partida. Tem notícias, novidades, então se inscreve no canal aqui, ativa o sino, deixa o like para ficar por dentro de todas as novidades. Vamos agora acompanhar aí toda essa repercussão, toda essa preparação do Flamengo. Vamos lá. O Flamengo descansa De La Cruz, Arrascaeta contra o Fluminense, pensando no Corinthians no final de semana? Eu acho que o Felipe vai ser meio Ramon, ele não vai tirar o pé não, entendeu? Eu sei que é aqui pensando que é preciso... Pensando em título ainda? Ah, vai querer ficar lá em Simão, não sei esse título. Tem 10 rodadas aí para ele torcer para os caras escorregar, mas ele entrou lá com tanta vontade, entendeu? Nesses dois jogos, que ele não vai agora, não, vamos botar o sub-20 aqui, que o brasileiro acabou, não vai ter isso lá não. Agora, vai olhar a minutagem. Pô, de novo, o Arrascaeta jogou mais 90 minutos, então eu vou botar o De La Cruz, que não jogou o primeiro e sei lá quantos no segundo. Vamos ver o que vai acontecer amanhã com as escalações. O Pulgar não jogou o primeiro... Quinta, né? Tanto o Flamengo quanto o Corinthians. O Pulgar jogou hoje. Tá. Achei que você estava falando dos jogos dos clubes já. O Pulgar jogou o jogo todo. O Pulgar já jogou hoje, mas não jogou o primeiro. Sim. Né? Então teve 90 minutos. O Arrascaeta ao contrário. Na seleção brasileira. Gerson hoje, quantos minutos vai jogar e tal? Eu acho que ele vai dar uma dosada. Mas não vai botar time em reserva. Não imagino, não. Eu acho que ele vai alimentar essa esperança. Enquanto puder, eu vou alimentando. Aí eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz em relação ao Corinthians, mas de um outro viés, claro, né? Ir com o que tem de melhor no caso do Flamengo. Significa o Gabriel ser titular nos dois jogos? Se for a preferência do treinador do Flamengo, é o Gabriel. Eu tô perguntando a opinião de vocês, Jorge. Porque, na minha opinião, se você me perguntar quem deve ser o centroavante do Flamengo, eu vou ser bem transparente. Para mim, tem que ser o Bruno Henrique. O Gabriel não está apresentando aquilo que o Gabriel já apresentou. Mas também ficou 7 dias treinando. É outro, que é o Depay. Tem 7 dias para já estar melhor fisicamente. Eu acho que ele joga as duas. Eu acho que ele joga as duas. O Mauro já acrescentou mais uma situação, tá vendo? Então, de repente, ele pode entrar nessa como titular, o Bruno aberto pela ponta e ele vindo como centroavante. Então, vamos ver o que... Eu também acho que o Fla-Flu tem poder. O Fla-Flu tem poder. Fla-Flu, Grenal, Corinthians e Palmeiras, tudo isso tem poder. Pergunta pro Zinho, que jogou todo esse negócio aí, ele já jogou. Esse negócio ele jogou. Ele sabe muito bem. Atlético e Cruzeiro, ele sabe muito bem. Esses jogos têm poder. Porque o Vasco empatou aquele jogo... Tem um tal de Grenal também aí agora. Não, eu falei Grenal. Eu falei Grenal. O modo modéstia veio no finalzinho hoje. O modo modéstia veio no final. Porque no jogo do Vasco, o Flamengo, aquele Flamengo e Vasco foi 1-1 pro Vasco, minha senhora. Sim, o que o Zinho falou, né? E depois teve o Penharol em casa e deu no que deu. Vale pro Corinthians mas isso só também. Antes do Zinho responder a opinião dele, o Gabigol foi titular nos 2 jogos com o Felipe? Gabigol é titular com o Felipe? Do Felipe parece que sim. Então não vai sair, vai jogar. E ele não está cansado, ele não foi para a seleção. Não, cansado não. Então ele não entra nessa... vou poupar esse aqui, aquele ali no meio campo, que, entendeu? Aí é Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, o Pulgar. O Gabigol não, Bruno Henrique não. E o Gabigol hoje é um titular. E que deve estar melhor ainda, porque além de descansar, treinou mais. Então eu acho que ele joga sim, e aí joga domingo, quinta e domingo, porque ele é o titular do time. Ou você acha que o Pedro não iria jogar os dois? Acho que sim. Não iria, que eu tô então, pensando agora é o no Gabigol. que foi a entrega dele nos jogos que ele teve oportunidade. Mas não vai tirar. Sim, quero te ouvir também sobre isso. O Felipe gostou dele. Eu acho que assim, esses jogadores que ficaram a data FIFA de folga e depois treinaram, eles se recuperaram do desgaste de uma sequência de jogos. Quando você repete quarta, domingo, ou quinta, domingo, quarta, sábado, ao longo da temporada toda, esse acúmulo, né, de jogos e do desgaste leva-se à contusão. Mas quando você fica um período, pelo menos aí esses 10 dias,
você faz todo um trabalho de recuperação com dosagem de treinamento, então você está com o seu corpo novamente preparado para uma sequência decisiva. Então acho que esses jogadores que ficaram aqui, eu levaria para o jogo. Agora você pode controlar também os minutos nesse jogo. É o Fla-Flu, fundamental, importantíssimo, clássico, não dá para você abrir mão, e o Flamengo ainda, matematicamente, tem possibilidade. Então acho que o Felipe Luiz, esses caras que ficaram aqui treinando, aonde ele tem que buscar o controle? Os caras que ficaram fora. Não sei qual foi a carga de trabalho que foi feita para esses caras, é uma outra comissão técnica, variada, né? Um estava no Equador, outro estava no Chile, outro estava no Uruguai. Eu como treinador, pensando como Felipe Luiz, o que foi trabalhado lá, o que foi feito, ele vai conversar com esses jogadores quando eles chegaram aqui. Né? Tem a coisa da viagem, tem a coisa do jogo, tem a coisa do estresse da eliminatória. Tem várias coisas que tiraram o foco desses caras do dia a dia do Flamengo, do dia a dia do Campeonato Brasileiro. A gente conversou sobre isso. E isso interfere. Esses caras vão chegar na quarta-feira para começar a novamente pensar no clube, pensar no campeonato, não é de uma hora para outra. E como está fisicamente, como eles foram utilizados. Eu, pelo que o ano me diz, pelo que eu vejo de rendimento com desgaste, pouparia o Arrascaeta. Aí eu vou conversar com o Pulgar, que viajou, foi o mais longo. E o Gerson, a gente vai ver o jogo hoje. E o Gerson é o motor. O Gerson é o cara que tem conseguido jogar. Então é uma conversa com ele, mas não abriria a mão do Gerson. Eu controlaria as minutagens do Gerson e de alguns outros jogadores que vieram. Sabe, você está no jogo no Fla-Flu, como é que foi o jogo, como é que está o primeiro tempo? Ah, está com a condição, posso usar 5 alterações. E até o Gabigol também, pensando nisso para o jogo de domingo, você pode botar o Michael, trazer o Bruno Henrique para centroavante, ou pode botar o Plata, enfim, tem opções o Felipe Luiz. Mas de início, os caras que aqui ficaram treinando esse período, eu colocaria no jogo. E os dois pouparia o Arrascaeta, repito. Sim, ou o Gerson, se jogar hoje 90, chegar muito... É que o Gerson não quer ser, né? Não tem o histórico de lesão, sim, o histórico outros, físico que tem o Arrascaeta. O Arrascaeta. Esse que é o ponto do Zinho. Sim, mas isso aí. Mas aí você vai pensar na importância do jogo. É isso que você colocou antes. Ah, mas precisa colocar um Gerson, vamos supor. Tem tanta importância o Fla-Flu, tem chance de título. Por que não guarda o Gerson bem descansadinho? Não, vai usar sim porque quer ganhar o Fla-Flu, não quer perder. Gabigol e Bruno Henrique, os dois foram substituídos com minutagens diferentes, tanto contra o Corinthians como contra o Bahia. Mas dos 75 minutos para frente, os dois jogaram pelo menos 75. Tem um jogo que um saiu, já era 80 e tantos e tal, para entradas de Michael e Plata. Isso pode acontecer de novo no Fla-Flu. Tem o Michael, né? Não, o Michael, ele entrou no lugar do Bruno férias, e do Plata. Ah, verdade, você não viu nada, Então, o Alcaraz também. Mas Bruno Henrique e Gabigol foram substituídos exatamente nos dois jogos por Plata e Michael. Então isso pode... Agora você pergunta, então por que não vai começar com Plata e Michael? Não, porque eles não são titulares, não. Titulares são Gabigol um negócio aqui, mudaram o nosso GC, mas tinha aparecido um negócio aqui, o Pascoal foi o único que disse que o Gabriel não deveria, né, continuar titular. Números dele contra o Fluminense, é isso? Tinha aparecido no rodapé, mas já veio de tela cheia, Pascoal, para ver se te convence. O cara é o homem do Fla-Flu. Sim, mas ele em outra época, em outra fase, né? Então, ó, paradinha rápida aqui para falar com você que tá com aquele dinheirinho parado, tá precisando tirar o seu fundo de garantia para poder fazer uma viagem, para poder pagar uma dívida, para qualquer coisa. Você tá precisando? Vou recomendar para vocês aqui a empresa Mais Ágil. Eles fazem um serviço extremamente seguro, de confiança. Vocês conseguem antecipar o seu dinheiro em até 24 horas. É muito rápido, você consegue já contar aí com o teu fundo de garantia, ok? E ó, tem uma coisa muito legal também. Para você que fizer esse processo, para você que antecipar o seu FGTS, você vai estar concorrendo
a uma camisa do seu time do coração. Você pode ganhar uma camisa do Flamengo ou de qualquer outro time da sua preferência. É um presentinho deles, mas aproveita e vai logo fazer a sua antecipação, porque não vai durar muito tempo. Aproveita e fala também que vocês vieram do Futefla, né? Que vocês foram recomendados aqui e vocês serão bem recebidos pela equipe deles, ok? Tamo junto e não perca tempo para antecipar o seu fundo de garantia. Em outro momento, né? Então, eu penso só nesse instante. Para o Felipe Luiz, o centroavante é o Gabriel, perfeito? E esses números podem ainda ser acrescentados com outros, porque ele estará em campo para jogar contra o Fluminense. Eu não tenho dúvida disso, porque ele é o centroavante do Felipe Luiz, né? E vai jogar aberto, o BH joga aberto lá pelo lado do campo. E ele vem fazer aqui como centroavante. E o Gerson com o De La Cruz, aquele misto que faz pelo lado direito, que o Plata pode fazer, que o Alcaraz pode fazer. Eu só não gosto do Alcaraz de primeiro volante e de segundo volante. Essa é uma coisa que não foi o Felipe que fez isso, não, que eu tá? não consigo entender. Eu gosto do Alcaraz como do meio para frente. Do meio para frente. Esse negócio do Alcaraz voltar para jogar de primeiro volante, como ele entrou contra o Corinthians. Dá ideia, Pascoal. Contra o Corinthians, ele entrou, ficou 5 minutos, foi expulso de primeiro volante. Não era já saiu no tapa lá com os 3 ou 4. O Felipe Luiz não tem nada a ver com isso. Não, mas só estou rememorando. Só estou rememorando. Agora, o Tite, já que você está falando do outro técnico que fazia isso, usou um expediente que aí sim o Felipe pode usar se o Pulgar chegar cansado. Voltar com o Ortiz pro meio e botar outro zagueiro, que tá sobrando o zagueiro lá, o Fabrício. O Fabrício não o Alan acabou a carreira do Alan no Flamengo? Então, tem o Alan. Não, ele continua lá. Então, mas o Fabrício é o melhor. Mas parece que mesmo com o Alan em boas condições, isso já aconteceu no Flamengo. Mas o Alan no banco mas aí não tem nada a ver com o Tite, é que o Ortiz estava jogando pra caramba. O Ortiz está jogando demais. Jogando ali naquela função muito bem. Só que existem opções lá fora. O Fabrício, que está voltando da seleção, que provavelmente não vai jogar, é reserva. Virou reserva, né? O Fabrício está vivendo uma questão interna de que, assim, aquelas propostas... Veio uma proposta, o Flamengo topou, ele não foi, por uma questão pessoal. Depois veio uma segunda proposta, o Flamengo não topou, ele ficou chateado. O Fabrício está num momento muito delicado internamente e pessoalmente. Eu acho que isso também acabou interferindo, de alguma maneira, ali para que ele tenha perdido esse espaço, embora essa justificativa não tenha sido dada para ele diretamente. Mas foi para a seleção, na hora que o Dorival precisou de alguém, pensou nele pelo retrospecto ele continua anterior. sendo um excelente, um exímio zagueiro. Não é à toa que ele tem proposta da Europa. Então pode jogar o Fla-Flu. Ele está na seleção. Ele pode jogar o Fla-Flu e caso o Pulgar chegue, professor, foi de 4 que perdeu hoje o Pulgar? Hoje foi. Eu tive que correr atrás do Rames Rodrigues o jogo todo e não me resolveu, eu tô cansado. Até legal a gente fazer isso. Você deu uma boa sugestão para a gente fazer debate para quinta-feira. Quanto correu o Eric Pulgar neste jogo? Porque quem está sem a bola tomando de 4 geralmente corre mais, não é isso, Zinho? Corre. Antes de você, Pascoalzinho, desculpa, só para eu entender, Zinho. Quem está tomando de 4 está correndo mais, não está não? Está correndo errado. Não, assim... Meu Deus do céu. Bom... Geralmente a gente falava, né, ali no meio da... Olha, gente, vamos ficar com a bola. Quem corre é a bola. Quando você está com a bola, você faz o adversário se desgastar mais. Então, geralmente é isso. Você está sem a bola, perdendo o jogo, tomando aí uma goleada. Você corre errado. Além de você correr mais, você corre errado, se cansa mais. E aí, Pascoal? Não, e ainda o Fluminense também tem jogador voltando. Detalhe, ele jogou 84 minutos hoje, foi substituído. Com cartão amarelo. O Fluminense também tem jogador que jogou a partida inteira. Né? O Palmeiras tem jogador na Colômbia que jogou a partida inteira. Então, vamos ver o que eu... Isso aí, o Zinho tem razão quando ele diz... Precisa ver como é que esses caras vão chegar na seleção. O Fluminense tem o jogador, né? O jogador. O jogador, né? O jogador. A gente precisa entender como é que esses caras foram e como é que eles chegam, o desgaste físico. Porque esses caras... Você acha que o Fluminense vai pensar? O Fabrício da Fiel me diz aqui que Arias não jogou o jogo inteiro. 77 minutos, 77. Um pouquinho menos. 77? O Pulgar 84, ele 77. Coisa, né? Jogou quase o jogo inteiro. E o Richard Rios é modelo Gerson, né? Não sai nunca. Vai chegar e vai querer correr para todo mundo. Essa Fominha, modelo Fominha, quer jogar todas. Então, vamos ver como é que vai chegar. Agora,
só para recapitular a situação do Flamengo, o Fla-Flu pode repercutir no Corinthians e Flamengo. Sim. Depende do que o Flamengo fizer nesse jogo. Sim. O Flamengo tem um elenco incomparável. O Flamengo repercutiu. Sim, olha o que chegou aí. O Flamengo tem um elenco incomparável, que a gente já deu 5 ou 6 opções para cada jogador que sai. Mas não pode dar mole, não. Porque o exemplo do Vasco está vivo. Vocês querem dar placar para esse jogo, Mauro? É amanhã, né? Não, amanhã. Deixa eu pensar já Não, o jogo é quinta-feira. Quinta-feira, depois do jogo da seleção hoje, amanhã a gente faz. Amanhã tem 2 placares pra gente dar, mas em jogos lá de cima, né? Tem 2. Tem parte de cima da tabela. Fortaleza joga amanhã, vou ter que abrir aqui. E o São Paulo também, não, vou te dar aqui, ó. São Paulo joga amanhã. São Paulo e Vasco. São Paulo, gente. São Paulo e Vasco. São Paulo e Vasco, em Campinas. Em Campinas, e Fortaleza e Atlético. Interessa muito lá para a parte de cima. Os 2 que jogam no sábado na Copa do Brasil, né? Por isso o jogo deles é na quarta e aí Flamengo e Corinthians, que se enfrentam no domingo, jogam. Fortaleza ganhando, passa o Palmeiras, 58, mas porque o Palmeiras joga no dia seguinte, né? Não joga amanhã, né? Isso. Então dá para domingo. O Palmeiras vai jogar em Caxias, Não, né? só domingo, isso. Palmeiras joga só no domingo, só 8 domingo, horas da aí, noite. Em Caxias. É mesmo? Falta tempo ainda, né? Pra essa bola rolar direito? Tem. Amanhã tem mais. Amanhã é 18. Alguém sabe que horas a gente chega amanhã? Amanhã às 18. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo aí com as últimas notícias, informações, palpites. O Flamengo vai enfrentar o Fluminense. Precisa vencer, né? Claro, a gente sabe. É um jogo difícil, é um clássico que vai preparar o time pro domingo, que é o jogo ainda mais importante, porque é Copa do Brasil. Então o Flamengo vai ter um jogo preparatório, né? Aí é um clássico 3 dias antes, na quinta-feira. E logo depois vai enfrentar o Corinthians, que é um duelo aí mais de mata-mata, né? Um duelo onde o Flamengo tem a vantagem de 1-0 que venceu no Maracanã. E vai para São Paulo, vai para a Arena do Corinthians, né? A Neoquímica Arena, para poder enfrentar o Corinthians novamente pelo jogo de volta e conseguir garantir aí a sua classificação para a final, onde pode enfrentar o Galo ou o Vasco. Lembrando que eles vão se enfrentar no sábado. Então o Flamengo já vai saber qual dos dois vai ser o seu adversário, né? Porque eles jogarão um dia antes. E aí pode ser, tanto Galo como Vasco, 2 times que com certeza se forem para a final, qualquer um dos dois vai ser difícil para o Flamengo. O Galo por ter um timaço, né? Por ter uma certa rivalidade também. Tem um time bom, né? Tem um treinador que também é bom, tal. É um time que está indo bem nas Copas, está indo bem na Copa Libertadores e também na Copa do Brasil. E o Vasco, por ter melhorado, né? Nesses últimos tempos, eles conseguiram arrumar um treinador que conseguiu melhorar muito o time, né? Diferente de outros que estiveram antes. É um time que está em uma crescente muito boa. E também tem a questão do clássico, né? Da rivalidade, que é muito maior do que a rivalidade entre Flamengo e Atlético Mineiro. O Vasco, no Rio de Janeiro, né? Para muitos, e historicamente, claro, é a maior rivalidade do Flamengo, né? O Clássico 2 milhões. Embora o Flamengo tem rivalidade também com o Fluminense e tem também com o Botafogo, mas de todos, a maior rivalidade do Rio ali, podemos dizer que é Flamengo e Vasco, porque historicamente esses times sempre se enfrentaram, decidiam títulos e tal, estavam sempre se enfrentando, então isso acaba trazendo um ingrediente a mais se for realmente acontecer isso. Mas claro que precisaremos ver, porque o Galo tá na frente, né, tá com a vantagem, então não dá pra gente saber se é o Galo ou se é o Vasco que vai passar. Mas o Vasco vai ter a chance porque jogará em casa. E em casa o time do Vasco é forte, o Vasco em São Januário consegue jogar muito bem. E só precisa de um gol, né? Só precisa de um gol para poder levar para os pênaltis. E aí pode confiar talvez no Léo Jardim ou até mesmo, quem sabe, né? A gente não pode duvidar jamais do futebol do Vasco vencer de mais do que um gol, né? Vencer por 2 ou 3 gols de diferença, o que é difícil, mas pode acontecer. E aí se o Vasco vencer de 2-0, 3-1, o Vasco se classifica porque estará, né, com um saldo de gols a mais do que o Galo. O Galo venceu de 2-1 primeira partida na Arena MRV. E aí o Vasco, se vencer por 2 gols, no caso ficará à frente e passaria, né, já diretaço aí para a final, porque venceria o time de Belo Horizonte por 2 gols de diferença, mas vai ser um jogo muito difícil para os dois e a gente vai estar, claro, acompanhando. Mas o Flamengo precisa fazer a sua parte, né? Não precisa nem ficar contando tanto com o adversário, precisa vencer quem vai enfrentar, né? Que é o Corinthians. Não dá para achar que já ganha essa partida, mas também precisa lembrar do seu tamanho, lembrar que tem time para poder vencer e que, né, claro, se pegar o elenco do Corinthians e o elenco do Flamengo hoje não tem nem comparação. Então a gente precisa ver, tem que também reconhecer isso e saber que o Flamengo tem muita capacidade de chegar lá e vencer o Corinthians
na Arena do Corinthians. Tem time para isso. E claro, na quinta-feira, contra o Fluminense, é um jogo que o Flamengo pode ganhar mais pontos, o Flamengo pode se aproximar da ponta da tabela, pode até, quem sabe, alcançar o Palmeiras, né? Ficar mais próximo do Botafogo se algum deles tropeçarem, claro. E aí a gente sabe que é um jogo muito importante, porque se vencer, ganha os pontos e também prejudica o Fluminense, né? Que tá ali brigando para não cair. É um time que tem, né, bons jogadores e tal, mas durante muito tempo, né, principalmente no primeiro turno, acabou sofrendo demais, perdendo vários jogos ali. E por isso que tá hoje uma situação muito complicada, né? A gente vê, a gente sabe. É uma situação que ninguém imaginaria que o Fluminense estaria vivendo, né? Que é o atual campeão da Libertadores. Então ninguém imaginaria que esse time poderia estar no ano seguinte brigando para não cair. Mas eles mudaram o treinador, né? Colocou o Mano agora, saiu o Diniz, que hoje já está já no Cruzeiro. Então tudo isso aí a gente sabe que afeta, mas o Flamengo, cara, o Flamengo precisa vencer. E a gente vai estar aí torcendo, vai estar trazendo para vocês todas as informações. Quinta-feira estaremos aqui acompanhando, logo depois traremos aí o pós-jogo. Antes disso também tem informações, vai ter provável escalação, vai ter notícias, vai ter, enfim, tudo isso aí você acompanha aqui. Então por isso que é importante vocês estarem assistindo, vocês estarem se inscrevendo, ativando o sino para vocês não perderem nenhuma novidade do canal que trazemos aqui sempre, ok? Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo.